Olá pessoal, meu nome é Juan Lamarão e nesse vídeo de hoje vamos aprender de vez como que funciona cada interface de rede do VirtualBox. Para você saber qual modo de rede você tem que utilizar, você tem que responder uma pergunta: do que você precisa? A sua máquina virtual precisa ter acesso à internet? Somente isso? Então você vai colocar NAT. É só uma máquina virtual com acesso à internet? Você vai colocar NAT. A função do NAT é somente para sua máquina acessar a internet, lógico. E isso tendo em mente que a sua máquina hospedeira, a sua máquina que está rodando as máquinas virtuais, tem acesso à internet. Vamos deixar isso claro logo de início. Sua máquina está conectada à rede, está pegando IP, está funcionando normal e tem acesso à internet. Então o cenário vai funcionar para você. Agora, se eu tiver duas máquinas em NAT, assim, vou conectar aqui. Digamos que eu tenho esse cenário aqui. Essas duas máquinas estão conectadas no modo NAT. Só que elas não se comunicam entre si. Elas só têm acesso à internet. Tá ok? Então, quando eu colocar NAT, elas não vão se comunicar entre si, mas vão ter acesso à internet. E se eu quiser que elas tenham acesso à internet, mas se comuniquem entre si, que tenha uma rede entre elas? Então, em vez de usar NAT, você vai usar o modo rede NAT. Tem a mesma função. As máquinas só vão ter acesso direto à internet, não vai passar por outras máquinas virtuais com modos diferentes ou pela rede real do hospedeiro. Ela só vai se comunicar com máquinas que estejam na mesma rede NAT, sendo que eu posso ter uma rede NAT e outra rede NAT totalmente separada, onde as duas vão ter acesso à internet, só que elas não vão se comunicar. Eu posso fazer isso também. Mas para ficar mais claro, vamos pensar só no seguinte: eu quero uma rede e que nessa rede todas as máquinas tenham acesso à internet, onde nenhuma precisa da outra, mas todas vão ter acesso à internet, rede NAT. Se eu quero que só uma máquina se conecte à internet, modo NAT. Essas são as formas de isolar o acesso à internet das máquinas, onde elas não vão passar pela minha rede local. Falando de outra interface isolada, eu tenho a rede interna. Eu vou comunicar somente com máquinas virtuais. Eu não vou ter acesso à máquina real e nem a outras máquinas virtuais que não tenham o modo de rede configurado como rede interna. Nesse caso, a gente tem a VM02 e a VM03. Esse dispositivo aqui no meio ele não existe. Eu coloco porque é a função do VirtualBox aí. Ele que vai ser o concentrador dessa comunicação. Aqui, se eu quiser, eu vou ter que configurar um para ser um servidor DHCP, ou então eu vou colocar manualmente o IP em cada uma delas, para elas poderem se comunicar. Eu posso também criar dois ambientes separados de rede interna, onde um não vai se comunicar com o outro. E como que eu vou mudar isso? Eu tenho uma opção que é o nome, que a gente vai ver lá no VirtualBox. Deixa eu até abrir aqui para vocês. No VirtualBox, configurações da máquina virtual, rede, digamos que esteja em rede interna. Aqui embaixo pode ver que habilitou. Antes eu estava com NAT, não apareceu o nome. Agora, se eu colocar em rede interna, vai aparecer um nome bem aqui embaixo, que nesse caso está IntNet. Se eu colocar, por exemplo, igual eu escrevi ali no layout, rede 01, a máquina que tiver com o mesmo nome rede 01 vai estar conectada nesse ambiente. A máquina que eu colocar rede interna com o nome de rede 02, eu vou estar criando um outro ambiente para ela, totalmente separado. Se eu quiser, eu posso interligar. Mais para frente a gente vai ver as combinações. Mas eu posso interligar elas usando mais placas de rede. Isso daqui é interessante se você quer fazer dois ambientes diferentes. Por exemplo, uma empresa e uma filial, você quer testar recursos ou criar um laboratório específico. Você cria as máquinas virtuais com rede interna, só que com nomes diferentes. E aí você vai ter ambientes totalmente separados. Rede interna 1, rede interna 2, ambientes separados. NAT, somente comunicação com a internet. Rede NAT, comunicação com a internet, porém, todas as máquinas que estiverem conectadas na rede NAT vão estar compartilhando recursos dentro de uma única rede. Diferente do NAT, que o NAT não tem compartilhamento de recursos. As máquinas que você colocar em NAT, elas vão estar sempre isoladas, nunca vão estar juntas. E aí sobra pra gente os últimos dois, exclusivo do hospedeiro e bridge. A placa exclusiva do hospedeiro é como ela diz, é uma comunicação única com a máquina física. Eu não vou ter acesso à rede real, a outras máquinas virtuais. Eu vou ter somente uma comunicação
entre o meu hospedeiro, a minha máquina real, e a minha máquina virtual configurada com esse modo. Pode estar escrito também host only. Tem essas duas opções, que host é o hospedeiro e only somente, então exclusivo ou somente do hospedeiro. E por último, a interface que é mais utilizada é a interface modo bridge, onde essa interface faz com que a minha máquina virtual tenha acesso à minha rede real, como se fosse uma máquina comum. É como se ela estivesse conectada bem aqui, na rede real, onde o meu hospedeiro está conectado. Se tem DHCP, vai ser compartilhado para ele no DHCP. Se tem uma impressora na rede, eu posso configurar minha máquina virtual para que imprima nela, porque ela vai estar na mesma rede. Para o concentrador, seja ele um roteador, um ponto de acesso, vai ser como se essa minha máquina virtual fosse uma máquina real. Ela vai ter todas as permissões e proibições que qualquer máquina nessa rede teria. Volto porque eu falei logo no início para vocês. Do que você precisa? Você precisa de acesso à internet? Você precisa de um ambiente isolado? Você precisa de um ambiente isolado somente com a sua máquina hospedeira? Você precisa ter acesso à rede real? Você precisa de um ambiente isolado com internet, mas com outras máquinas virtuais? Então, você já aprendeu essa parte. E para finalizar, pessoal, eu criei aqui uma combinação, onde no VirtualBox, vamos voltar aqui no VirtualBox, eu tenho no máximo 4 adaptadores. Eu posso criar outros, mas não é o foco desse nosso vídeo. Eu posso ter até 4 interfaces por padrão no VirtualBox, onde eu vou habilito e seleciono um módulo específico para ele. NAT, rede NAT, Bridge ou ponte, rede interna exclusiva do hospedeiro ou host only. Então eu criei um ambiente onde... Pessoal, eu acabei esquecendo, eu fechei o vídeo, finalizei, vocês vão ver mais pra frente. Eu estou voltando aqui para falar das interfaces de rede, como que devem ser configuradas, o modo rede NAT e o modo host only. Porque se você vier no VirtualBox, vamos abrir aqui o VirtualBox, configurações de rede, nas configurações de rede, você vai selecionar rede NAT e vai aparecer isso daqui, configurações inválidas detectadas, dependendo da sua versão e da linguagem que está configurada para você. E não vai dar para selecionar nenhuma interface, o mesmo vai acontecer também para o host only. Para isso a gente tem que criar essas duas interfaces. Para criar a interface de rede NAT, você vai vir em arquivo, preferências, rede, e aqui está rede NAT, e você vai adicionar uma interface, somente isso. Vai dar OK, e para criar a interface de rede host only, você vai vir em arquivo novamente, só que agora na opção Host Network Manager. E aí vai estar aqui, gerenciador de rede do hospedeiro, você vai criar. Essas configurações você pode mudar. Por padrão, 92.856.1/24. E você pode habilitar ou desabilitar o servidor DHCP. Ou seja, se você deixar habilitado, a sua placa de rede vai automaticamente pegar um IP dentro dessa faixa. Senão você vai ter que configurar manualmente um IP dentro dessa faixa, onde ele vai conseguir se comunicar com a sua máquina real através dessa interface. E é isso, você precisa criar essas duas interfaces antes para poder utilizar. E agora, segue para o vídeo. Então, eu criei um ambiente onde eu tenho a empresa 1 e a empresa 2. Se você prestar atenção, por exemplo, esse firewall tem 3 conexões, cada uma está descrita aqui ao lado. O modo e quando tem o nome. Então eu tenho na empresa 1, o meu firewall está conectado à internet com o modo NAT, somente NAT. Ele está conectado com a outra empresa através de uma placa de rede interna, só que com o nome de int3. E ele tem a sua rede local, onde ela toda está conectada com a rede interna, só que com o nome de int1. Então só vai ter comunicação entre essas máquinas que estão com o nome de int1. Do outro lado, eu tenho um firewall conectado em NAT. Você pode ver que está separado, não tem ligação entre esse NAT e esse outro NAT. Então são interfaces separadas.
A comunicação entre as duas empresas acontece através da rede interna INT3. E a rede local da empresa 2 é toda com o nome de INT2. Então eu tenho um módulo, dois módulos aqui e dois módulos aqui, onde eu tenho um ambiente totalmente separado através de redes internas com nomes diferentes. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Caso não, voltem o vídeo, assistam de novo. É bem tranquilo depois que você entende. O problema é só entender da primeira vez, mas depois que você compreende, você vai poder utilizar da melhor forma possível as placas de rede do VirtualBox. Se ficou alguma dúvida, escreve aí no comentário. E não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar e se inscrever no canal.